amigos que acompanham o Acontece através do Facebook, através do blog Acontece, do Instagram e também do canal Ceará Acontece no YouTube. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu quero aqui perguntar aos blogueiros de plantão, aqueles veteranos que só publicam as matérias compradas, aqueles que só aparecem em época de eleição, né? Blogueiro de Camusim, de Granja, de Martinópolis. Eu quero perguntar, cadê a matéria onde diz que o TRE deferiu a candidatura de James Bel para prefeito do município de Martinópolis? James Bel que é candidato a prefeito de Martinópolis, né? Teve a sua candidatura deferida pelo TRE. E cadê a notícia, blogueiro? Cadê? Porque aqui não Acontece, pode pesquisar. Vocês reclamam muito, tem muito mimimi, mas também vocês não pesquisam, né? Não pesquisa. Quando James Bel teve o pedido, né, de impugnação da sua candidatura, foi publicado. Quando o juiz responsável pela zona eleitoral de Granja indeferiu a candidatura do James, foi publicado. E agora, como o TRE deferiu a candidatura, também está sendo publicado. E cadê vocês? E depois eu é que sou parcial? Me poupe, né? Vocês têm muito mimimi. Cadê? Mostrem que vocês são independentes, assim como eu sou. Mostrem. Aqui eu não quero que ninguém mande não, dizendo que tem que fazer isso não. Quem decide aqui sou eu. Então vamos aqui aos fatos sobre essa questão e eu vou comentar, dizer por que é que a família Fontinelli e o seu grupo não querem que James Bel seja o candidato a prefeito. Primeiramente porque vamos aos fatos, tá? Vamos aos fatos esclarecedores sobre não querer que James fosse o candidato. Primeiro, né, James solicita uma licença para continuar afastado do trabalho e é negado. O que não é obrigatório, a prefeitura dá essa licença. Veja bem, né? Não é, o município não é obrigado, o prefeito não dá essa licença. Mas vamos adiante. A mãe do James Bel, a Maria Pereira, conhecida como Maria Bel, ela também solicitou uma licença e foi negada. Acredito eu que o próprio irmão do James também, o Jander, deve ter pedido e foi negado. Mas por questões de doença, ele acabou se afastando. Não sei como foi que ficou o caso dele. Mas vamos lá. Segundo, o irmão do atual prefeito Júnior Fontinelli, o advogado Nonato, disse nas redes sociais, em um vídeo, que mostrava para o James que ele não seria candidato. Que mostrava. Tipo assim, eu vou fazer isso assim, tu não será candidato. Eu queria dizer pra ti, eu tenho dinheiro pra mostrar pra ti, como tu não é candidato a prefeito. Uma briga pessoal deles que nós não temos nada a ver. Então vamos lá. Agora veja, os servidores que tinham cargo comissionado na administração do James Bel responderam a processos administrativos. Foram vítimas de perseguição. E por que eu digo que foi vítima de perseguição? Para mim aqui não me enrolar, até coloquei aqui. Olha aí. O processo administrativo ele é legal, pessoal. Ele é legal, tá? Existe, né? Qualquer empresa, seja privada ou não, pode fazer isso. Porém, o de Martinópolis, que aconteceu, né, em fevereiro de 2017, é um processo que tinha outros objetivos. Um projeto que até a gente diz que é um processo fajuto. Aparentemente com o pretexto para perseguir aqueles que apoiaram James Bel. Contudo, o foco principal era a família do James. Por que eu estou dizendo isso? Veja bem, ficou claro que foi perseguição? Porque o irmão do prefeito de Martinópolis, o então procurador do município, ele chegou a declarar. Teve irmãos que realmente não trabalhavam, com a mãe do prefeito e o irmão.
Mas a gente não podia abrir só para eles, tinha que abrir para todo mundo. A gente até sabe que teve uns que realmente não trabalhavam, como a mãe do prefeito e o irmão. Mas a gente não podia abrir só para eles, tinha que abrir para todo mundo. Ficou claro quando o procurador do município, Francisco Fontinelli Filho, irmão do atual prefeito Júnior Fontinelli, declarou que sabia que os servidores tinham trabalhado, os demais servidores. Mas aí ele disse, mas a mãe do prefeito e o irmão, não. Mas mesmo assim a gente resolveu colocar todos para responder o processo. Olha, gente, o que é que os demais servidores têm a ver, já que o próprio procurador do município disse que sabia que os servidores teriam trabalhado, mas que fulano de tal e fulano de tal não tinha, mas que resolveu colocar todos. Vejam só, então ficou claro que só foi uma maneira de perseguir, né, uma estratégia para eles perseguir a família do ex-prefeito. Então isso aí ficou claro nas declarações do procurador. Então fica aqui a interrogação. O que vocês acham? Se a intenção era perseguir a família do ex-prefeito, que eu o fizesse, mas que os demais servidores não sofressem com essa tal de perseguição que eles não tinham nada a ver. Lembre-se, é legal ver um processo administrativo quanto funcionário, mas diante das declarações do procurador, a gente vê que foi legal. Vamos adiante. Quem cometeu má conduta foi a atual administração, que não deu prosseguimento aos processos daqueles que assinaram uma declaração. Tanto é verdade que o professor Neto, que até então, presidente da comissão processante, pediu para sair de tal cruzeta articulada pelos babões. Aqui fica a seguinte pergunta: se não era perseguição e se não é perseguição, por que é que não deferiram a solicitação de licença do prefeito e de sua mãe? Por que que não aceitaram a licença? Essa é a pergunta. Mas me digam uma coisa: por que que vocês deram licença para o Gustavo Breno e Maria do Livramento e assim outros por aí que eu não estou lembrado? Hein? E aí tá, eu comento, eu não invento. Todos os martinopolenses sabem que ao assumir a prefeitura, Júnior Fontinelli, atendendo a pedido talvez de seus bajuladores, transferiu dezenas de servidores, inclusive vigias que moravam na sede, colocaram para a zona rural. Que moravam na zona rural, colocaram para a sede. Para mim, todas essas ações tiveram característica de perseguição. Ou você daria outro nome para isso? Vou dar aqui um exemplo. Um rapaz chamado Leudin, é o Leudo, da Lagoa Cercada. Ele poderia ter ficado lá na localidade que ele trabalhava. Na verdade, tem uma escola lá. Colocaram ele para a sede. A esposa dele, que também poderia ficar na localidade que eles moram, colocaram ela para Boa Vista. Repito, não que seja legal, mas a gente tem que trabalhar de forma humana, arranjando a melhor maneira para que todos fiquem satisfeitos. Mas não. Pior que tem muita gente que se acovardou, cedeu às pressões, cedeu às chantagens e hoje estão lá com eles. Se o James Bel for eleito e fizer o mesmo que Júnior fez, vão dizer que ele é perseguidor. Vão dizer que ele é ditador, como chegaram a dizer. Aí quer dizer que o Júnior é santinho. Ele fez tudo isso, é santinho. Aí o James transferiu 1, 2, 3 funcionários, é ditador, é perseguidor. Que hipocrisia, pessoal, que hipocrisia. Só que assim, James ganhando
ou o Júnior ganhando, para mim não interessa, eu vou dar aqui minha opinião, tá? Eu vou defender o trabalhador. Então, se eu ver que alguma coisa é absurda, se o James for prefeito, e se eu ver que ele está fazendo alguma coisa absurda, eu sou o primeiro a bater de frente com ele. Pode ter certeza, está gravado aqui. Se for absurdo. Eu quero que ele faça uma administração, se ele chegar no poder, uma administração que atenda a necessidade do município e que também seja humana, acima de tudo humana, que veja as particularidades das pessoas, né, e o melhor para o município. Não é para fazer a vontade de ninguém, não, mas tentar organizar da melhor maneira possível os servidores públicos. Votar, se for possível, na sua localidade, se não for possível, no local mais próximo, conversar com essas pessoas. Agora, se não, até porque tem uns aí que realmente, né, tem que experimentar do próprio veneno, aí eu já aqui fico calado, né? Então, pessoal, eu fui e continuo sendo perseguido, sendo vítima de perseguição, fui desacatado no trabalho, desacatado em casa, mas olha, então eu aqui para dizer, ó, nem aí, sabe? Vocês tiveram que me engolir, vão continuar me engolindo. Então, o que eu digo? Se vocês não querem, eu como aliado, não me queiram como inimigo. Esse é o recado, tá? Falando sobre a questão dos processos administrativos, tem aqui o nome das pessoas, eu vou colocar aqui para vocês, vou estar demonstrando e falando o nome de cada um. É o nome das pessoas. Suspender temporariamente as lotações e remoções dos servidores. Arnaldo Sérgio da Cunha, esse assinou uma declaração, não sofreu o processo. Francisco Nunes Barro, esse também assinou, não sofreu o processo. Gustavo Breno da Silva Marques, lá de Granja, esse aí, ele se aliou ao Romeu e tudo ficou perfeito, né? Joelma Moreira Passos foi transferida para a zona rural, respondeu a processo. José Rogério de Brito, acredito que ele assinou a declaração, ou não, mas ele foi transferido para a zona rural. Luciano Ferreira da Silva foi transferido para a zona rural. Provou que não tinha nada de errado. Antônio Nilson Soares, Francisco José de Sampaio, diretor da escola Padre José Roberto, que tem uma vasta documentação que comprova de que ele estava trabalhando, ata de reuniões e outras, né, e outras provas, mas mesmo assim estava lá no processo, fajuto, meu amigo, só para perseguir. Maria do Livramento Rocha, essa pediu licença, eles deram. Maria Ivanildo Sampaio, essa foi transferida para a zona rural, depois, talvez por intermédio do próprio filho ou de alguém, voltou para a sede. Maria Pereira Silva, que é a Maria Bel, essa foi colocada para o Jaguarapi. Francisca Patrícia Gomes Barros, também respondendo o processo administrativo, que era a diretora da escola Chico Mundoca. Eu acho que ela assinou a declaração, não sei. Maria Adelaide de Mello, também transferida para a zona rural. Maria Cristiano Cabral, também transferida para a zona rural. E juntamente com a Joelma Passo, elas entraram com ação na justiça, voltaram para a sede. Antônio Carlos Moura, também perseguido pela gestão, mas ficou durante 2 anos na sede. A gente sabe por quê? Porque ele tem onde morar lá na zona rural, lá no Salgadinho, lá ele tem residência. Porém, nem assim colocaram ele agora nesses 2 últimos anos agora, né? Porque a gente sabe disso. Sebastião Dias Soares, Márcio Oliveira Cardoso, Edilson dos Santos, Antônia Luizândia de Menezes, Márcio Oliveira Cardoso e Jander Martim Pereira Barro. Essas pessoas aqui foram todas arroladas no processo administrativo, tá? Essas pessoas, muitos deles assinaram uma declaração para não responder ao processo administrativo. Outros pediram licença, mesmo nesse processo administrativo, e ficou tudo bem. Foi o caso do Gustavo Breno, que se aliou ao Romeu, e aí esse aí hoje aplaude, né? Aí eu posso dizer que é o que é falta de quê? Mas cada qual tem cada qual procura os seus, né? Não sou eu que vou julgá-lo.
cada qual procura o seu. Eu não vivo às custas de favor de nenhum desses políticos. Já as pessoas que se colocam em determinadas situações, esses aí vivem de favores, vivem com o rabo preso, né, se acovardam. E aí, o que eu posso dizer dessas pessoas? Só lamento, só lamento. Gente, concluindo por aqui, fique com Deus, fique na paz, que vença o menos pior ou que vença o melhor, sabe? Para mim isso não vai fazer diferença, porque eu vou continuar sendo o mesmo Luciano. Não vão ficar com esse negócio de mimimi, não. Eu estou só esclarecendo isso para a população. Beleza, então? Então é isso aí, pessoal. Volto já com mais informações para vocês, que fique claro, independente aí de quem seja o prefeito, quem seja, estou aqui para esclarecer, tá? Obrigado, Bernardo.